Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu tô lendo um livro que é Pedagogia da Autonomia. É um livro do Paulo Freire, né? Essa é a capa atualizada, que a capa original é aquela toda roxinha, né? E eu tava lendo o primeiro capítulo e eu anotei algumas coisas que eu achei, assim, pontos muito pertinentes, referente a todo o conceito que o Paulo Freire traz nesse livro, que eu acho sensacional. Então, inicialmente, o que ele fala, né, no comecinho do livro? Ele fala sobre os saberes, né? Esses saberes dele, ele engloba em todos os livros dele. E referente aos saberes, ele sempre vai tratar nos livros dele o saber, e ele vai falar repetidas vezes para reafirmar a ideia dele. Ele passa ali nesse primeiro capítulo a importância da formação docente ela ser educativo-crítica. O que seria isso? Ser um educador crítico é fazer com que o aluno pense sobre o tema, não simplesmente você aplicar, ensinar, sem com que crie a criticidade no aluno. A gente tem também um tópico importante que ele fala sobre o aprender. Ele exige... É uma evolução, é como se fosse o ato de cozinhar. Para cozinhar, eu inicio ali aprendendo, tem que aprender formas de utilizar o fogão, formas de como que eu vou temperar. Então, é um processo contínuo de aprendizado. É um processo que você passa e você vai se desenvolvendo. Ele também fala sobre a reflexão crítica prática, que é uma exigência de dar a relação teoria-prática para que a teoria não vire blá blá blá. Então, o que seria? É importante que a reflexão seja crítica e prática, tá? Então, é importante que a reflexão não seja só teoria, né? Então, além de aprender a teoria, eu tenho que aprender a prática. Porque se eu aprender só a teoria, vai virar o quê? Blá, 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 né? E se eu aprender só a prática, acaba virando ativismo, uma coisa meio especulativa. Então, é importante sempre vincular a prática com a teoria, tá? Porque as duas sempre vão dar de mãos dadas, né? Para que o aprendizado ocorra, a gente precisa ter a prática aliada à teoria. Ele fala um pouco sobre os saberes fundamentais, a prática educativo-crítica, nesse primeiro capítulo. Então, ele vai explanando tópicos sobre esses saberes que ele acha importante. Posteriormente, ele fala um pouco sobre a prática formadora. Ele fala sobre o conteúdo, né, que deve ser elaborado para que ocorra a prática formadora. O primeiro saber do livro dele é aquela frase que eu acho que todo mundo já ouviu alguma vez na vida, né? Que é: ensinar não é transferir conhecimento, mas criar possibilidades para a produção de sua construção. Então, o que ele quer dizer com essa frase que todos nós conhecemos? Que quando eu ensino, né, eu não vou estar ali só para transferir um conteúdo. Então, eu tenho que criar a possibilidade no meu aluno dele construir esse conteúdo. Então, o que seria? Na sala de aula, eu não vou chegar ali só para passar teoria. Teoria, 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 vai virar o quê? Blá, 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 né? Sem teoria, só teoria, blá, 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 blá. Se eu tenho a teoria aliada à prática, mais a questão de levar o aluno a produzir o conhecimento, então o que seria a produção do conhecimento? Seria instigar, questionar esse aluno sobre o tema. Então, eu preciso ter aliado teoria, prática, e eu preciso ter o meu aluno crítico, o meu aluno que opine na sala de aula, o meu aluno que construa o conhecimento. Então, ensinar não é transferir conhecimento, é fazer com que o aluno produza o conhecimento a partir da teoria aliada à prática. Então, é um processo, né, que ocorre.
E aqui ele tem uma frase que parece meio confusa, mas ela é super, é uma frase super colocando tudo isso que eu falei assim em contexto. Então, ele fala assim: formador é o sujeito em relação ao que se considera objeto. O sujeito que se forma e o objeto formado me considero como paciente que recebe conhecimento. Então, quando eu formo o meu aluno, né, eu me considero um objeto. Por quê? Porque como objeto, eu vou ter o objeto do conhecimento. Então, o aluno também vai me ensinar. Então, além de eu ensinar para o aluno, eu vou aprender com ele. Então, digamos que eu sou um paciente que recebe o conhecimento, como descreve no livro. Ao ensinar, eu aprendo com o meu aluno também. Então, é uma troca. Não é só, como eu estava falando, não é só o professor chegar e ensinar um conteúdo, né? É uma troca. Então, além do professor ensinar, ele vai aprender com esse aluno. Tem uma parte no livro que ele passa essa frase que quem forma, se forma e reforma. Então, é um processo de troca entre professor e aluno. Sujeito criador, né? Então, o sujeito, ele é criador da reforma, estilo. Então, o sujeito, ele é o criador da reforma, estilo ou alma a um corpo indeciso e acomodado. Então, o meu aluno, ele que vai construir o conhecimento dele, certo? Então, é ele que vai construir a forma de como que ele vai ver o assunto, o conteúdo que eu passei a ele. A última parte que ele fala é: não há docência sem ciência. Então, não há ensinar sem aprender. E daí a gente tem uma parte no livro que ele fala assim, que quem ensina, aprende ao ensinar. E quem aprende, ensina ao aprender. Então, quando eu ensino, eu vou estar aprendendo, né? E também, quando eu aprendo, eu ensino o meu aluno a aprender. Então, o ensinar... A gente tem a parte ali que ele fala sobre o aprendiz e a curiosidade crescente. Que a curiosidade torna o aluno cada vez mais criador, cada vez mais criativo. Ele fala sobre a curiosidade epistemológica. E na última parte ali da primeira fala dele, não menos importante, ele fala sobre, ele critica o ensino bancário, né, que seria o depositar somente conhecimento ali no aluno. Então, a gente tem a paralelo entre educador bancário e educador problematizador. Então, é muito importante que hoje o educador seja um problematizador, para que basicamente seria isso, essa primeira partezinha ali do livro, a iniciação que ele dá no livro, que eu acho sensacional. Essa aqui às vezes parece um pouco redundante, mas é isso. Posteriormente, quero fazer mais vídeos para poder falar um pouco, eu adoro falar sobre Paulo Freire. Obrigada, pessoal.